Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. O pacote econômico do Planalto para frear a crise política tem poucos efeitos a curto prazo. Parto humanizado ganha espaço. Lei em São Paulo garante às parturientes o direito da assistência de doulas no hospital. A Polícia Federal faz operação em 11 estados e no Distrito Federal e leva para depor o pastor Silas Malafaia. O foco da investigação são os supostos desvios na distribuição de royalties da mineração. No quadro Linha de Frente, a jornalista que criou o Plano de Menina, onde elas aprendem que podem ser donas do próprio futuro. O salário mínimo para o ano que vem vai aumentar. O Congresso aprova piso de R$ 945 para todos os trabalhadores do país. As últimas homenagens ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Milhares de pessoas já passaram pela Catedral da Sé. O funeral hoje à tarde deve reunir diversas autoridades. Mensagem dele continua atual. Aqui em São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que ajuda as mulheres a terem um parto mais acolhedor. Hospitais conveniados com a Prefeitura devem aceitar a presença de doulas do pré-natal até o pós-parto. Para virar lei, ainda falta aprovação do prefeito. Marina teve o primeiro filho há 11 meses. Mãe de primeira viagem, ela contou com o acompanhamento de uma doula durante a gestação e o parto. Ela foi a primeira profissional que chegou em casa. Você se prepara, você pensa, mas quando as coisas estão de fato acontecendo... Então, me senti muito mais segura de tê-la ali, acho que... E tem um carinho especial, porque você acaba criando um vínculo muito forte. O trabalho da doula começa com o acolhimento da gestante, oferecendo apoio emocional e conforto físico, e se estende ao nascimento e aos cuidados com o bebê. Estima-se que cerca de 500 profissionais exerçam a profissão no Brasil. Este tipo de acompanhamento já é reconhecido no Rio de Janeiro. Em São Paulo, um projeto de lei semelhante foi aprovado na semana passada pela Câmara Municipal. Se for sancionado, as gestantes poderão ser acompanhadas por doulas em maternidades e hospitais públicos do município durante o pré-natal, em exames e consultas, o parto e o pós-parto. É uma oportunidade de maior satisfação e qualidade da assistência à mulher dentro da rede SUS e dos hospitais conveniados com o SUS. Para que não haja riscos à gestante, os procedimentos e diagnósticos devem sempre ser de responsabilidade médica. A doula ela não tem essa responsabilidade em relação ao paciente e ao feto que está dentro daquela barriga. Ela tem uma responsabilidade emocional. É um papel complementar ao trabalho médico e ao trabalho da enfermagem. Não é um trabalho que vai substituir a equipe médica. Museu do Ipiranga, cartão postal aqui de São Paulo, está fechado desde 2013, um prejuízo tremendo para a cidade, né? E ele vai ser reformado. A iniciativa é do Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a Universidade de São Paulo. O repórter Laís Duarte tem uns detalhes sobre isso. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. O Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, foi fechado por problemas estruturais, mas agora a obra deve sair do papel graças ao trabalho do Grupo Mulheres do Brasil. Vou conversar agora com a líder do Comitê de Cultura, que é a Raquel Preto, coordenadora do Comitê de Cultura. Raquel, agora essa obra sai, né? Se Deus quiser, estamos animadas para isso. Acabamos de assinar o protocolo de convênio entre o Grupo Mulheres do Brasil e a Universidade de São Paulo, que é a dona responsável pelo Museu Paulista, carinhosamente conhecido como Museu do Ipiranga. E a ideia é que nós consigamos, então, entregar essas obras prontas com a qualidade necessária em 2022, para a comemoração do bicentenário da independência, né, que foi proclamada em 1822. E o convênio pressupõe que o Grupo Mulheres do Brasil faça a captação de recursos e entregue para a Universidade de São Paulo as obras prontas, com a qualidade técnica, com as requisições técnicas e especificações que eles vão determinar. O controle técnico, qualitativo vai ser determinado por eles, mas a captação de recursos e a gestão da obra e a entrega da obra pronta é do Grupo Mulheres Brasil, e estamos muito animadas aí, a sociedade civil tomando o espaço necessário. Ok, muito obrigada pela participação. Olha só, esse imóvel é nada mais que um dos mais importantes acervos do país, com mais de 35 mil itens. Aldo, a gente precisa visitar de novo, né?
Sem dúvida, Laís. Obrigado pelas informações. Será sepultado hoje à tarde, na cripta da Catedral da Sé, o corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. A repórter Adriana Cimino está lá na Sé agora e traz as informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Está sendo realizada agora a penúltima das 23 missas do velório do cardeal. O celebrante agora é Dom Celso Queiroz, um dos bispos e padres convocados pela Cúria de São Paulo. Bem, compareceram aqui ao velório de Dom Paulo Evaristo Arnes católicos e admiradores de outras religiões. Desde quarta-feira, milhares de pessoas já passaram aqui na Catedral da Sé para se despedir do arcebispo emérito de São Paulo. Um grande homem, muito a favor dos pobres e dos que precisavam. O legado que Dom Paulo deixa é sempre de uma militância vigilante em busca da dignidade da pessoa humana. A igreja perdeu um grande homem e nós, povos, perdemos um grande pastor. Luiz não é católico, mas fez uma última homenagem pessoalmente. A figura do Dom Paulo é muito importante para a historicidade brasileira. Ele foi responsável por encabeçar um projeto, Brasil Nunca Mais, que vai narrar absurdos da ditadura, que vai rememorar anos de um regime militar que hoje muitas pessoas acabam esquecendo. Se Dom Paulo defendia direitos humanos frente a presos políticos, a defesa de direitos humanos hoje é efetivamente importante, não apenas na defesa dos presos, que continuam sendo torturados e maltratados nas prisões, mas as pessoas que são condenadas a terem condições de vida subhumanas nos subúrbios das cidades, nas periferias da cidade. A gente poderia aprender com Dom Paulo como é que a gente deve valorizar as questões de periferia, onde vive a maioria das pessoas do ambiente urbano. Anderson vive nas ruas e veio se despedir. Considero-se um homem santo, entendeu? Ele fez muita caridade, ajudou bastante os pobres, entendeu? Ele passava aqui, cumprimentava a gente, pagou café para mim, ajudou bastante a gente, principalmente os moradores de rua. Em julho foram celebrados 50 anos da sua nomeação como bispo, em 1966. Era padre desde 1945. Em 1970, tornou-se arcebispo de São Paulo e foi nomeado cardeal em 1973. Dedicou a vida à religião e à luta por uma vida digna para os mais pobres. Hoje o que nós precisamos no nosso país são de mecanismos de participação, porque hoje não há mecanismos de participação, apenas decisões tomadas em outros ambientes são empurradas goela abaixo da população. O mundo não se mede por valores econômicos, o mundo se mede por valores pessoais. Então, se na nossa sociedade hoje a gente não tem respeito às pessoas, é porque os direitos humanos não estão sendo respeitados. Então, a luta de Dom Paulo permanece uma luta atual. Bem, a última celebração está marcada para as 3 horas. Ela será feita pelo cardeal Dom Odilo Scherer, o arcebispo de São Paulo. Depois disso, o corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes será sepultado aqui dentro da Catedral da Sé. Uma cerimônia restrita a familiares, bispos e cardeais e arcebispos e também as autoridades que estiverem presentes. Depois disso, a cripta será aberta à visitação, Aldo. Adriana, obrigado pelas informações. A mensagem de Dom Paulo sempre atual. E essas últimas homenagens mais do que merecidas. Gabriela. Outras notícias nacionais, o Congresso aprovou ontem o valor do novo salário mínimo que vai vigorar em 2017. Em todo o país, nenhum trabalhador vai poder ganhar no ano que vem menos do que R$ 945,80. O reajuste é de 7%, acompanha apenas a inflação do ano. Veja também uma outra notícia, a Polícia Federal faz operação em 11 estados e no Distrito Federal, um dos alvos de condução coercitiva era o pastor Silas Malafaia, que não foi encontrado na casa dele no Rio de Janeiro porque está em São Paulo e diz que vai se apresentar. Com 29 mandados de condução coercitiva, 4 de prisão preventiva e 12 de prisão temporária, a operação da Polícia Federal investiga fraudes e corrupção na cobrança de royalties do petróleo. O esquema envolve prefeituras, empresas de consultoria e advogados. Entre os presos estão um diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral e a mulher dele. Segundo a Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, foi um dos levados para depor por suspeita de emprestar contas bancárias para envolvidos ocultarem dinheiro. Cerca de R$ 70 milhões foram bloqueados pela Justiça.
A sessão da Câmara Municipal de Montemor, no interior de São Paulo, termina em confusão. Os vereadores tentavam aprovar aumento de 600% para o IPTU, quando moradores da cidade começaram a protestar e entraram em confronto com agentes da Guarda Municipal, que tentavam retirá-los do local. A sessão foi suspensa. A Prefeitura alega que o valor do IPTU não é reajustado há 20 anos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul indicia 32 pessoas por fraudes em concursos públicos de prefeituras. Uma operação policial levantou provas da atuação do grupo em pelo menos 2 municípios gaúchos. O esquema envolvia fraude em licitações para a escolha das empresas que realizariam os concursos e o fornecimento do gabarito das provas para os candidatos que pagavam para passar nos exames. Pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje, mostra pior na avaliação do governo Temer. Para 81% dos entrevistados, a gestão dele é regular, ruim ou péssima. 13% classificam de ótima ou boa e 6% não souberam responder. A pesquisa foi feita em 141 municípios do país entre os dias 1º e 4 de dezembro, portanto antes do vazamento da delação premiada, que cita 43 vezes o nome do presidente da República. E como resposta à crise política agravada justamente por esse vazamento, o governo federal preparou desde domingo e lançou ontem medidas para tentar reverter a recessão econômica. A ideia é estimular o consumo da população e créditos para as empresas. Mas essas medidas ainda não têm prazo para serem aprovadas. Entre as medidas apresentadas pelo governo estão a unificação do pagamento de impostos pelas empresas e a redução do prazo para reembolso das bandeiras de cartão aos lojistas em compras no crédito, o que pode reduzir os juros. Uma medida provisória deve permitir que os lojistas ofereçam desconto quando a conta for paga em dinheiro. Reduz a capacidade do consumidor se endividar. A medida que permitiria sacar o fundo de garantia para o pagamento de dívidas foi retirada de última hora. O que ficou para o FGTS é uma proposta de rendimento parecido com o da poupança. O fundo faz a aplicação, ganha um montante muito maior do que pagou ao trabalhador. Ora, nada mais justo do que restituir ao trabalhador parte desse ganho. Para empresas, demitir e contratar ficaria mais barato. O governo deve diminuir a multa de 10% para demissão sem justa causa, mas os trabalhadores continuarão recebendo os 40% a que têm direito. Mesmo assim, há uma ameaça. Esses 10% servem hoje como investimento em habitação popular, o que gera emprego. Outro ponto importante é facilitar o crédito e a renegociação de dívidas para micro, pequenas e médias empresas. Ofereçam créditos num prazo maior a um custo menor para favorecer a produção e a distribuição da riqueza no país. A maioria das medidas não deve ter impacto imediato. Boa parte delas será implementada em 2017. Muitas devem depender de medidas provisórias a serem discutidas com o Congresso Nacional, mas isso ainda não tem data para acontecer. São meras intenções, né? É um cartão de Natal, não é um presente físico, né? É uma mensagem, pura e simplesmente, de que 2017 nós teremos um caminho melhor para tentar resgatar a atividade econômica do nosso país. A reforma da Previdência defendida pelo governo é baseada num rombo de bilhões, números do governo. Pois é, mas no meio dessa discussão toda, há estudos, apareceram outros números que contestam esse déficit e apontam que, ao contrário, há sobra de dinheiro. Nesta semana, o senador Paulo Paim, do PT, apresentou um relatório na Comissão de Assuntos Sociais que nega a existência de um rombo catastrófico nas contas do sistema previdenciário. Segundo o governo, seriam 148 bilhões de reais neste ano. Se forem levadas em conta todas as receitas e despesas destinadas à Seguridade Social, como saúde, assistência social e previdência social, existe um superávit há anos. A informação é confirmada pela Anfip, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que aponta um saldo positivo de 11 bilhões apenas em 2015. Especialistas divergem sobre a distribuição do montante. A Previdência é um dos componentes da Seguridade Social. O que as pessoas que dizem que o déficit não existe fazem, elas colocam todas as contas da Seguridade Social juntas. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, dentro da lógica de raciocínio dessas pessoas, nunca vai existir déficit. Porque qualquer diferença entre contribuições e benefícios vai ser
arcada pelo governo de alguma outra maneira com contribuições, com as contribuições sociais. Nunca foi aceito nesse país, desde a Constituição de 88, que a área social tem que ter recursos vinculados, ou seja, recursos próprios direcionados a essas áreas. A grande reclamação do governo tem sido que, ao criar o Orçamento da Seguridade Social em 1988, na nossa Constituição Cidadã, recursos ficaram vinculados às 3 áreas da Seguridade Social: Previdência, Saúde e Assistência. Recursos de contribuições sociais. Desde 1994, parte da arrecadação de Seguridade Social vem sendo desviada pela DRU, a desvinculação de receitas da União, para ser usada na política econômica do país. E em julho deste ano, a dedução da arrecadação subiu de 20% para 30% com a aprovação da Emenda Constitucional número 93. Dessa forma, para este professor da USP, fica ainda mais urgente uma reforma na Previdência, como a proposta pelo governo. Uma reforma importante, muito abrangente, muito completa, mas ao mesmo tempo ela é ruim, porque ela é o retrato de toda a nossa incapacidade recente de não fazer as reformas de maneira gradual, como vários outros países fizeram, o que nos obriga a fazer esse tipo de reforma, que é duro, que é custoso, que obviamente é desagradável para muita gente, num momento de contração econômica. Este professor acredita que, se o orçamento da Seguridade Social não sofresse desvinculações, a reforma não seria necessária. Quem está sendo onerado é a classe que trabalha, que vive do trabalho. E quando eu falo para você de criar fontes sobre o grande capital e a movimentação financeira, nós teremos que fazer reformas para onerar os poucos que detêm grande parte da riqueza, e não o conjunto da maior parte da sociedade brasileira. O governo de São Paulo anuncia pacote para incentivar a atividade industrial no estado. Entre as medidas estão facilidades de crédito para pequenas empresas e benefícios fiscais para setores que empregam muita mão de obra. Os decretos têm o objetivo de estimular investimentos e reduzir custos operacionais das indústrias de bens de capital, automobilística, do agronegócio e reciclagem de todo o estado de São Paulo. As medidas vão estimular a competitividade da economia paulista e gerar novos postos de trabalho. Enfim, um conjunto de medidas de crédito e tributárias para fortalecer, ter mais investimento e gerar mais emprego no estado de São Paulo. A gente vai conhecer agora a nossa personagem de hoje, que dá voz e oportunidade para meninas e jovens de 13 a 18 anos que moram em comunidades carentes. A Viviane Duarte criou um projeto chamado Plano de Menina. São cursos, atividades, workshops, psicodramas que mostram que elas podem ser donas do próprio futuro. Olá, eu sou Viviane Duarte, sou jornalista e fundadora do projeto Plano de Menina. É um projeto de empoderamento feminino para dar protagonismo para as meninas de comunidades, e hoje a gente está no Capão Redondo, é o primeiro ano do projeto. Sou protagonista da minha própria história. A gente tem disciplinas de empreendedorismo, de políticas públicas, direito, feminismo, empreendedorismo com educação financeira, para ajudar as meninas a entenderem como elas podem realizar seus planos. E todos esses projetos, essas disciplinas, a gente aplica todos os sábados, das 9h30 até 1h30, com uma parada para o lanche, e com uma rede de mentoras, de juízas, jornalistas, advogadas, publicitárias, que ajudam a gente a levar essas disciplinas para as meninas. Eu não gostava de mim, eu não gostava nada do meu corpo, do meu cabelo, de nada mesmo, e hoje eu me amo. Eu quero ser arquiteta e eu sei que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Eu mereço isso, mereço. O meu sonho é ser realmente uma mulher protagonista da minha história, realizar meus planos. Eu tenho feito isso com muita luta, com muito trabalho, e ver outras meninas também se inspirando e chegando em lugares de poder, ocupando os espaços delas. O meu sonho é que o futuro das mulheres seja um futuro muito melhor do que hoje, seja um futuro de uma sociedade menos machista, né, menos incoerente, e que as mulheres e as meninas de comunidade possam realmente realizar seus planos, né, ter oportunidades iguais. Eu mereço isso, eu mereço! Planos de menina! A seguir, governo sírio suspende retirada de civis de áreas bombardeadas em Alepo. A gente já volta. Olha, sexta-feira tem a receita da semana, um bolo de Natal, mas com detalhe, sem glúten.
Para o creme, bata no liquidificador. Cenoura, ovos, raspa e miolo de uma laranja, óleo vegetal e de coco, extrato de baunilha, açúcar, sal. Separadamente, junte os ingredientes secos. Mix de farinha, farinha de amêndoa, polvilho doce, canela, nozes, uvas passas, abacaxi. Despeje o creme nessa farofa de nozes e misture bem. O truque é um pouquinho de bicarbonato e fermento. Se eu colocar o bicarbonato antes, ele já vai começar a fermentar. E o que eu não quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça só no forno. Então eu deixo por último bicarbonato e fermento. Leve ao forno por 45 minutos. Use a sua imaginação para decorar. Por aqui, só açúcar de confeiteiro e frutas secas. E claro, uma dose de espírito natalino. Uma notícia internacional, o governo sírio acusa os rebeldes de romper a trégua e suspende a evacuação de civis da cidade de Alepo, que tinha começado ontem. Cerca de 3 mil pessoas foram levadas da cidade, mas ainda faltam cerca de 50 mil, segundo a ONU. Outras 15 cidades do país ainda estão sitiadas. São áreas controladas pelos rebeldes, mas cercadas pelo exército, que impede a entrada de comida e de remédios. A ONU teme um massacre de civis nesses locais e a Rússia propõe um cessar-fogo em toda a Síria. Vamos acompanhar. A gente vai agora para a Hora do Esporte. Boa tarde, Cadu, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Gabi? Tudo bem. Tranquilo, Aldo? Bem-vindo, Cadu. Vamos lá, nossa Hora do Esporte hoje começa falando ainda a respeito do desastre, né, da semana retrasada da Chapecoense. O último sobrevivente brasileiro do voo da Laminha com a delegação da Chapecoense, o zagueiro Neto, já está no Brasil. Vamos ver. O zagueiro Neto desembarcou na noite desta quinta-feira em Chapecó. Depois de 9 horas de viagem, ele foi recebido com aplausos e muito carinho. Na ambulância, o jogador foi transportado para o hospital. Amigos e familiares aguardavam o jogador na porta do local. Muito emocionado, Neto acenou e foi saudado antes de entrar para o quarto numa maca. E ontem mesmo, o radialista Rafael Renzel, outro sobrevivente do acidente, postou em sua página no Facebook um vídeo em que mostra o jogador Neto agradecendo a todos os envolvidos. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Deus abençoe todos. Em seu perfil no Instagram, Alain Ruschel publicou uma imagem sorrindo ao lado dos familiares, ainda no leito do hospital, e falou em milagre. Ele deve ir para casa no máximo até amanhã. E segundo o boletim médico, Rafael Renzel teve o dreno retirado do lado esquerdo do tórax e já respira sem queixas. Que bom, né? Boas notícias. Os médicos disseram, inclusive, que Neto e Alain Ruschel terão condições, sim, de voltar a jogar futebol. Ainda sobre futebol, rapidinho, ontem o Corinthians demitiu o técnico Oswaldo de Oliveira. Se pensa aí no nome de Guto Ferreira e também de Vanderlei Luxemburgo, hein? Será a volta do professor? E também o Palmeiras, que assinou oficialmente com o Eduardo Batista, será o novo técnico do Verdão. O Cine Esporte de hoje é na geral. Você lembra do termo? Não viu falar? Geraldinos e arquibaldos. Ver coisa de futebol era coisa do povo e custava baratinho, R$3, R$5. Adeus geral é nossa dica, vamos ver. Entendendo que o futebol é uma representação fiel da nossa realidade, o documentário Adeus Geral teve seu início a partir de um trabalho escolar de geografia sobre muros sociais e que dessa maneira buscou explorar a elitização do futebol brasileiro, que excluiu dos estádios as camadas mais pobres da população. Produzido por 5 alunos do ensino médio, movidos pelo sentimento de expor as injustiças que esse muro social representa, deu voz a torcedores, jornalistas, técnicos e ex-jogadores para entender o que significa essa elitização. E os garotos foram atrás de momentos raros. Acharam o funcionário público Paulo Roberto Evaristo, que estava lá no último dia da geral, no Maracanã, em 24 de abril de 2005, jogo entre Fluminense e São Paulo, e que guardou o ingresso como recordação. Geraldinos e arquibaldos, alcunha dada por Nelson Rodrigues, e como ficaram conhecidos os frequentadores desse espaço. Tinham tanta representatividade que virou música do genial compositor Gonzaguinha. É bem bacana mesmo, inclusive esses meninos, eles disponibilizam esse documentário há 40 minutos no YouTube, só você procurar lá, Deus Geral, eles fazem questão de ser uma coisa sem direitos autorais, copyleft, todo mundo pode assistir. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Segunda-feira. Segunda estaremos aqui, você não, né? Eu estarei na folga do Natal, volto para a semana do Ano Novo. Bom 2017. Vocês também. Valeu. É isso aí. Tchau, gente.
E o Jornal da Cultura, a primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, nossa dica na faixa. Centro Cultural Banco do Brasil promove até domingo o Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante, com longas e curtas-metragens produzidos por crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. Além dos filmes, tem também oficinas de cinema para garotada, tudo de graça. Aproveite o final de semana com a sua família. Agora você tem JC Debate, que hoje fala sobre sonhos. A gente volta na segunda ao meio-dia. Bom fim de semana e boa tarde para você. Tchau. Tchau.